Nós estamos aqui na fazenda, no município de Piauí, na fazenda de seu Carlos Brandi, uma pessoa de suma importância, que tem muitos conhecimentos, e nós vamos falar a respeito da questão do povo de Israel, essa questão judaica e a questão cultural, porque já é um homem que já tem uma, sei lá, experiência, vivido aqui em Piauí com muita idade, mas também pelo seu semblante, sua saúde e sua maneira de viver, vivendo aqui em paz nesse paraíso. Pois não, seu Carlos Brandi, o senhor pode falar um pouco daquelas conversas que o senhor estava conversando, que eu achei importante. Diga. Sobre a migração, o povo. A importância nossa, a falta de importância, é que não cultivamos os hábitos positivos dos imigrantes. Os imigrantes, quando chegaram aqui, No Brasil, né? no Brasil, nós desprezamos sua cultura e ficamos com antagonismo, querendo colocar outra cultura. E aí ficamos esquecidos. E passamos a acompanhar sistemas que não eram, de colonizações que não eram culturais. É que, infelizmente, a nossa sociedade não compreende isso, porque até certos pontos, por exemplo, antes de 45, da guerra, o universo é determinado por uma coligação hierárquica, que quer dizer Estados Unidos, Inglaterra e França. Só, mais nada. E com esse rompimento, o Brasil passou a colocar os pés no chão, e aí começamos a entender que nós temos condições de sobrevivermos com o nosso conhecimento, com o nosso presente maravilhoso, que é a nossa área terra. O senhor estava comentando para o tribunipiau.com, eu, Charles Lima, entrevistando o senhor, a respeito, o senhor falou umas coisas importantes sobre o deserto, sobre lá, né? E lá eles, os israelistas, os asiáticos, não tiveram o privilégio que nós tivemos, porque sobreviveram no deserto, cultivando o próprio deserto, coisa difícil, impossível para nós brasileiros. E aí, estava molhada, foi? Estava molhada? Não, não é para consertar. O que é que tem? Botar o radiato. Queria botar o radiato. Sim. Bota lá. Bota Como no sol, viu? o senhor estava falando, E aí, o que acontece? Nós tivemos o privilégio de chegarmos nascermos aqui no nosso país, no Brasil, com uma terra maravilhosa, um clima maravilhoso. E daí, a cultura, até o pássaro se encarrega da cultura. Refloresta o pássaro refloresta, animais selvagens reflorestam e animais domésticos nos ajudam. Por exemplo, o gado poda a laranjeira, alimentando das folhas e vai podando. Os outros animais, o cacau, por exemplo, é transportado a semente pelo próprio macaco. O macaco está na mata, vem à noite, come o cacau, não engole os caroços, alguns caroços ele defeca, e aí, quando cai ao chão, pela fertilidade do solo, que é nosso privilégio, aí nasce um pé de cacau, assim, um reflorestamento. As outras árvores que têm semente. como é o nome dessa fazenda? Aqui é Santa Terezinha. Eu pergunto uma para o senhor. Quando eu falei, se o senhor já viu falar a questão do Yahushua, Filho de Deus que veio do Eterno,
e que seu nome foi escrito em hebraico, o senhor citou algumas coisas sobre a língua inglesa e Estados Unidos. Isso aí é o seguinte, porque nós perdemos muito o contato com outras línguas, porque houve a predominação do inglês. Só inglês e puramente inglês. Até no livro, quando vem escrito, é inglês. Então, o asiático, por exemplo, ele não fala a língua dele para nós porque tem acanhamento, porque sabe que nós não conhecemos e se reprime por si mesmo. E aí ficou predominando o inglês. E nós que somos brasileiros, explorados pelo português, o português. E pronto, e aí vamos levando devagarzinho aí. Outra coisa, o senhor falou que conheceu também o governador, não foi? Júlio Magalhães, quando esteve no governo da Bahia, eu tive entrevista com ele, porque eu era líder estudantil em Salvador, fui líder estudantil, e lá tive a oportunidade de ser caçado porque simplesmente eu era líder. Líder. E então, fui convidado a conversar com o governador para explicar que eu não tinha nenhuma sensibilidade com o ortodoxismo, comunismo, e sim que eu sou um homem de origem e educação cristã. O senhor tem algum parente judeu? A minha família é muito complexa, é muito dividida. Tem italianos, alemães e portugueses e brasileiros. Como é que o senhor vê a questão do massacre que teve da humanidade com os judeus na Alemanha? Aquilo ali foi um absurdo. Aquilo ali foi uma ação diabólica que baixou na Alemanha ao povo descrente e, ignorando os princípios dos visitantes, começaram a fazer, a criar, a manter ataques pela cidade e a fim de colocar a Alemanha como somente terra deles que estavam chegando, desrespeitando os nativos dali. Foi o que aconteceu com esse caso, que foi o trabalho de Mussolini, endossando a doença forte de Hitler, e aí foi um expurgo. O senhor chegou a conhecer algum judeu aqui na Bahia, no Brasil? Eu tive muitos colegas amigos judeus, muitos colegas judeus, muito. O senhor acha eles como um povo humilde, simples, ou um povo Não, muito mais recanteado? não, o judeu tem o mesmo sintoma de cultura em relação à sociedade do japonês, do nipônico. Ele se retrai para não ser tido como conversadores, conhecedores demais e diferentes, e se retrai. Aí buscam o que eles sabem fazer e fazem com perfeição. Valeu. Sou muito obrigado, não vou ocupar muito o senhor, foi uma grande satisfação visitar essa fazenda aqui, nesse lago tão bonito, que a gente vê aí, e a respeito de sua fazenda, viu? Que o Eterno abençoe o senhor. Muito obrigado. Se o senhor quiser falar alguma coisa final, fica à vontade, que eu vou encerrar. Não, aqui é um recanto que veio de João Carlos Revege, meu avô
pai de minha mãe. Tem tradição em Piauí, né? Hein? Carlos Alevez tem tradição em Piauí. Que foi um homem que foi sacrificado porque impediu, porque ele era alemão, com a briga religiosa, ele saiu da Alemanha, veio para o Brasil e aqui ficou. E e naquela época o primeiro posto que tinha aquele Ilhéus foi morar em Ilhéus. Ele estando em Ilhéus, foi intervir contra o lixamento de um escravo em Ilhéus. E aí o grupo radical racista de Ilhéus, naquela época, em 1800 e pouco, criou uma vingança que quando ele ia para uma fazenda dele, que ele tinha comprado em Castelo Novo uma fazenda, que vai ficando perto da fazenda, no rio, na ponte do rio Almada, passando por lá, encontrou esse grupo que fez o lixamento dele, esquartejou e o matou. Vamos fazer uma pergunta para o senhor para encerrar mesmo. Como é que o senhor vê, por exemplo, se o senhor teve convivência aqui em Piauí há muito tempo, muitos anos, como é que o senhor vê assim a questão da política do passado em Piauí para com a política hoje? Como é que o senhor vê isso aí? Decepção? Não. Alguma coisa? Como o senhor vê? Hoje é uma coisa muito importante. Porque nas épocas assim, que eu era criança, que eu era jovem em Piauí, eu fui caçado em Salvador. Quantos anos é isso? Isso foi em 58, 56. Sim. Fui caçado em Salvador porque eu era líder estudantil, porque eu reivindicava escola para o estudante pobre, humilde e carente, farda para o estudante carente, alimento para o estudante carente, saúde, tratamento de saúde para o estudante carente, e essas coisas aí me tiveram como comunista, que era o pensamento da época. Então, naquela época, o ser humano só tinha dois segmentos, o que manda e o que é submisso. E o que mandava se julgava dono de tudo, e se fosse sobre uma pessoa de origem afro, Ave Maria que sofria demais. E se fosse de origem europeia, da classe alemão, francês, o português mesmo, é exaltado como nobre, só porque é de outra origem racial. Então, o Piauí sofreu essas consequências muito fortes. Hoje, o jovem já tem seus colégios, tem suas escolas, que não tinha escola. E com a educação foi desenvolvendo, a televisão trouxe muita coisa boa, embora tenha as coisas também negativas, mas com essas coisas que a televisão trouxe, ajudou muito a cultura de Piauí e de todo o interior brasileiro. Então, Piauí melhorou muito em questão política e social. E na parte política financeira, ficou ótima, porque não tem mais distinção, porque é coronel fulano, é nada disso. Agora, perguntando para o senhor, e essas condições dos agricultores, pecuaristas, essas dificuldades que o senhor enfrentou aqui? Aqui... Questão de poderes políticos. Aqui não, aqui... Só acho que ficaram abandonados os agricultores? Não, ficaram isolados, abandonados. Os agricultores, que é um grande grupo, era indiferente. O grupo ativo, mais ativo, em toda a parte do Brasil praticamente, entrou em coligações, esses grupos entraram em coligações extremistas, e aí é uma luta horrível. Então vamos encerrar aqui, fazer a filmagem junto com o senhor aqui, que a gente filmamos aqui, falar a respeito no tribunopiauí.com. Foi muita satisfação estar com o senhor aqui, viu? Muito obrigado por tudo. Então,
Vamos botar lá no Tribuna e Piauí.